Shalom, amados. Graça e paz a todos. Meu nome é Tânia, eu faço parte do curso de Teologia, sou acadêmica da Unicesumar, da Universidade de Maringá, e estou aqui hoje para trazer a todos vocês um sermão que me foi proposto da matéria de pregação e práticas ministeriais. Meu polo de apoio é aqui em São Bernardo do Campo, na cidade de São Paulo, e eu faço parte da Igreja Apostólica Adoração Profética, também aqui na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E meu RA é 184-3080-5. Embasado no texto bíblico da carta de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39, o texto diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler mais uma vez o versículo 37, onde diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O título da mensagem de hoje diz exatamente isso. Em Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, amados, pregava um evangelho que era unicamente o da justificação da fé. E por pregar contrário ao que outros distorcia, ele estava sendo perseguido. Paulo ele queria tanto que judeus quanto gentios fossem salvos e santificados. E por isso, com toda essa preocupação, ele escreve o livro de Romanos, que é uma verdadeira obra-prima, onde a substância do evangelho é Jesus Cristo. Mas ele tinha dois principais objetivos. O primeiro, amados, é apresentar a igreja de Roma, apresentar-se à igreja de Roma preparando o caminho para uma possível viagem que ele estava planejando e assim precisava do apoio financeiro da mesma. E o segundo objetivo, e mais explícito, amados, era trazer a revelação do evangelho da graça aos irmãos que estavam sob influência do judaísmo naquela época, promovendo a unidade, amados, para resolver todo um conflito que estava existindo entre os cristãos de origem judaica e gentia. É uma epístola, meus irmãos, que se nós conhecermos com profundidade, poderemos interpretar todo e qualquer ensino do Evangelho. No texto que nós lemos aqui, de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, o apóstolo Paulo ele nos mostra como o Espírito Santo faz toda uma diferença na vida de uma pessoa. Paulo ele começa, amados, falando sobre o andar no Espírito e o andar na carne. E todas as consequências e diretrizes de alguém que está na carne ou no Espírito. E ele nos afirma que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Se nós estivermos na carne e andarmos na carne, amados, nós nunca agradaremos ao Senhor nosso Deus. E adiante, Paulo ele nos mostra que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros do Senhor Jesus. E que nos sofrimentos do presente não são comparados à glória do porvir. E que diante de todas essas fraquezas ainda, Paulo, por fim, ele chega nos versículos 31 a 39, onde ele nos mostra que nós podemos ter a certeza
como no versículo 37 diz, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos ver, amados, ao longo do livro de Romanos, nesses versículos, que nós temos que Paulo ele tinha muitas perguntas e questionamentos, mas que ao mesmo tempo ele os resolve com muita intensidade e propriedade. Se você ler, voltando um pouquinho atrás, se você ler o capítulo 7, você vai ver um homem tentando ser bom. Mas se você ler o capítulo 8 inteirinho, você vai ver um homem cheio de Deus. Um homem vivendo pelo Espírito, pautado no amor de Deus. E é sobre esse homem que nós iremos falar. Mas antes eu quero contar a vocês uma história. Certa vez um garotinho estava dentro de um aeroporto, na sala de embarque. E todos aqueles passageiros que estavam ali ao lado dele, havia muitos outros, ele aparentava ter mais ou menos uns 10 anos de idade, amados. E ele estava sozinho, segurando um brinquedinho, sua mochila, e ele ficava ali brincando com um joguinho eletrônico. E os atendentes do aeroporto começaram a chamar os passageiros. E esse garotinho ele foi o primeiro a ser chamado. E ele, muito bonzinho, quietinho, entrou dentro do avião. E todos os passageiros estranharam aquela criança sozinha. O avião decolou e durante o voo começou uma turbulência. E naquela turbulência, todos estavam apavorados. Eu não sei vocês, mas eu quando andei a primeira vez de avião, eu fiquei morrendo de medo, amados. Imaginem aquela criança quietinha, sossegada, brincando com seu brinquedo, enquanto os outros passageiros estavam alvoroçados, temendo por suas vidas em meio à turbulência. Mas quando passou a turbulência, uma das passageiras, muito curiosa, se aproximou daquele garotinho e disse assim, olá, tudo bem? E o garotinho, muito educado, respondeu, tudo bem, e você? Ela disse, bem, me responde uma coisa, eu estou te observando desde a sala de embarque no aeroporto e eu percebi que você está viajando sozinho. E durante toda essa turbulência que estava no avião, você pareceu que não estava com medo de nada. Você não tem medo do avião cair, não? E ele olhou para ela assim, deu um sorriso, abaixou a cabeça, olhou novamente para ela, sorriu e disse, por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer? Meu pai é o piloto. O meu pai é quem está pilotando o avião. Amados, irmãos em Cristo, se o Senhor Jesus é o piloto da nossa vida, por que nós iremos temer? Se Deus está no controle da minha vida e da sua vida, nós não temos por que ter medo. Nós veremos agora, amados, por que nós não devemos temer. Primeiro, incapacidade dos nossos inimigos diante do nosso Deus. Se você ler o capítulo, no versículo 31, diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, amados, ele nos mostra que ele padeceu inúmeras perseguições e tribulações. No entanto, levado pelo Espírito, ele entende que nossos inimigos podem até tentar nos derrubar. Mas eles são incapazes de assim fazer. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com o Senhor ao nosso lado, nós não precisamos temer. Podemos ver que isso se comprova, amados, pelo fato de homens, irmãos, que aparentemente não podiam vencer as guerras no passado. E esses mesmos homens foram escolhidos pelo nosso Deus. E o Senhor os honrou. Assim como ele honrou Moisés, como honrou Davi, que enfrentou vários gigantes, tantos profetas que enfrentaram tantos obstáculos. Davi que enfrentou um grande gigante como Golias. Mas todos os gigantes foram vencidos em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu quero que você creia que todo gigante que se levantar contra a sua vida, ele se levantará para cair. E ele cairá e você será capaz de vencê-lo. Se você estiver com o Senhor ao seu lado. Aleluias. Nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta, amados. Esse planeta Terra aqui é como se fosse um grande avião.
Pode o mundo, pode a família, pode inimigos, pode turbulência, pode obstáculos imensos tentar contra a sua vida e se levantar contra nós. Entretanto, amados, nós sofremos perseguições, nós sofremos oposições, mas não existe nada difícil, nada impossível para o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós vemos isso nas palavras do nosso profeta Jeremias, lá no capítulo 32 de Jeremias, versículo 17, onde diz o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Sabe o que significa estas palavras, irmãos? Tudo isso se constitui apenas numa palavra pequena, num pequeno monossílabo: fé. Se você tiver fé naquele que te amou, você pode todas as coisas. Segundo, Deus nos justifica e intercede por nós. Paulo, em seus escritos, amados, ele nos mostra que a justificação é pela fé. E aqui ele descreve que é Deus quem nos justifica. Mas, Tânia, através do que ele nos justifica? Através da morte de Cristo, meus irmãos. Nós temos acesso ao Pai e nós somos justificados por Ele. E é Ele quem intercede por nós. Eu quero te dizer uma coisa. Pessoas podem tentar nos condenar, atirar pedras em nós, tentar de todas as formas nos parar, nos entristecer, porque isso acontece muitas vezes, nos caluniar e até mesmo tentar contra as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu amado, minha amada, nós temos um advogado, justo, sumo sacerdote. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso defensor. Aleluias. E terceiro, Deus, ele nos ama. Você tem essa certeza dentro de você? No versículo 35 ao 39, Paulo, ele nos afirma e nos mostra quanto o Senhor nos amou. Paulo nos mostra que o amor do Senhor é sem medida, é incalculável. E por amor ele enviou o seu único filho para morrer por nós em morte de cruz. E ele se fez maldito por nós, sofreu todas as dores, se entregou por amor a mim, por amor a você, nos dando o direito de vida eterna. Quer maior amor que esse, amados? Não existe. Paulo encerra lhe dizendo, com uma declaração vibrante, uma declaração precisa, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, ele tem esta verdade intrínseca dentro dele, amados. Uma verdade que nós devemos gritar pelo mundo afora. Que você não deve ter medo de gritar. Que o Senhor te ama. Tenha essa certeza dentro do seu coração. O Senhor te ama. E eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte. Nós enfrentaremos muitas coisas, meus irmãos. Muitas. Assim como nós já enfrentamos, temos enfrentado, nós enfrentaremos decepções, perseguições, afrontas, calúnias. Mas assim como o apóstolo Paulo enfrentou, e ele nos relata que em todas estas coisas seremos mais do que vencedores, nós conquistaremos a nossa vitória e a nossa coroa, que nos foi prometida por meio de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele é por nós, igreja. Creia que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Oh, glórias! E eu quero te dizer também que enquanto nós formos fiéis ao Senhor, nada poderá nos deter. Nada poderá nos vencer. E é a sua promessa que ele fez lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, parte B, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta promessa se tornará certa em nossa vida. Sejamos fiéis, meus queridos. Tendo a certeza
do amor do nosso Deus, sabendo que o Senhor ele está ao nosso lado e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos viver com esta certeza dentro do nosso coração, nas nossas vidas. Feche seus olhos nesse instante e nós vamos orar agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua infinita graça e por estar sempre ao nosso lado, nos fazendo ser vencedores diante de todas as provações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, Senhor. E porque até aqui o Senhor nos ajudou, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos, Pai, pelo seu amor que é infinito e pela tua palavra que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós cremos assim, Senhor. E te agradecemos, Pai, sabendo que a nossa vitória é certa se nós estivermos com o Senhor ao nosso lado. Em nome de Jesus, Deus, seja conosco hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Amém.